Quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Quero ler com os irmãos os versículos 1 e 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler, queridos, os versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. E assim como nós acabamos de ouvir, Deus, nós queremos viver pela Tua palavra e pela Tua verdade. Por isso, Deus, nós clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, que nós sejamos transformados, impactados, e que na noite de hoje, Deus, o Senhor venha produzir grande mudança na nossa vida, na nossa história, movidos, Deus, pelo poder do Teu Espírito e pela proclamação da palavra. Age, Deus, com graça. Supre, Deus, as minhas limitações, para que a voz do Senhor seja ouvida aqui. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Durante todo o final de semana, queridos, nós estivemos aqui ouvindo a respeito de um tipo de, entre aspas, cristão muito comum em nossos dias. O cristão camaleão. Esse foi o tema do acampamento da UPA que nós estamos encerrando nesse culto. E é exatamente por isso que eu também quero te pedir para, se você vê aí ao seu lado algum adolescente ou alguém que participou da organização assim meio pescando, né, você dá uma cutucada assim discretamente, né? Eles estão muito cansados, né? Estão aí estafados, né? Agora os adolescentes sabem o que nós pais sentimos, né? Eles estão cansados, né? Mas você dá um cutucão aí, eles vão ficar mais despertos, né? Para o momento de pregação. Queridos, mas por que cristão camaleão? O cristão camaleão, queridos, foi uma forma que o pessoal da diretoria da UPA usou para se referir àquele pseudo-cristão que vive uma vida dupla. Alguém que, mesmo frequentando a igreja, mesmo tendo uma aparente espiritualidade, acaba vivendo uma verdadeira hipocrisia ao se adaptarem completamente à realidade do mundo no seu dia a dia. É aquele, entre aspas, crente, que se está na igreja, então ele se comporta, ele fala, ele ora como se ele fosse o crente mais sincero do mundo, mas que ao sair da igreja começa a falar, a se comportar e a viver exatamente como o mundo, vivendo e se adaptando à realidade em que está inserido. Acontece, queridos, que essa adaptação normalmente vem acompanhada do necessário abandono de convicções profundas. Para se adaptarem a essas realidades sociais, acabam abrindo mão da identidade como discípulos de Cristo. E é exatamente por isso que o cristão camaleão é alguém que só prejudica o evangelho, que é um desserviço para a igreja, é um crente que vive uma vida dupla, é uma pessoa na igreja e outra no mundo. Essa pessoa acaba servindo como um antitestemunho do evangelho. E a única forma, queridos, que nós temos de
deixarmos de viver e de correr o risco de vivermos essa vida dupla, a única forma de não vivermos como um cristão camaleão é vivendo um comprometimento total com o Senhor. E o texto que nós lemos, queridos, nos fala um pouco mais sobre isso. A carta de Paulo aos Romanos é o livro da Bíblia, queridos, que melhor sistematiza a doutrina dos apóstolos, a teologia da fé cristã. Um dos objetivos de Paulo para escrever a carta aos Romanos, irmãos, era estabelecer na igreja de Roma a sua base missionária para alcançar a Espanha, para chegar à Espanha. Mas para que essa igreja se tornasse a sua base missionária, para que isso acontecesse, ele precisava ter certeza que os crentes de Roma estivessem vivendo um cristianismo verdadeiro, baseados no Evangelho. Paulo precisava que aqueles crentes estivessem completamente comprometidos com o Senhor Jesus e com o Evangelho. Acontece, queridos, que a cidade de Roma era uma cidade extremamente cosmopolita, era uma cidade que representava toda a existência do império, era a capital do Império Romano, irmãos. Roma era a cidade para onde as pessoas iam em busca de um futuro melhor. Era o centro do governo do império. As pessoas mais importantes e notáveis de todo o império moravam ali, naquela cidade. Roma era o lugar onde a cultura florescia e se desenvolvia. E é bastante provável, queridos, que para sobreviver num lugar assim, os cristãos de Roma poderiam se sentir tentados a se adaptarem a essa cultura de maneira completamente permissiva. Estavam tão acostumados com a vida naquela sociedade, naquele mundo, que muito provavelmente eles nem conseguiam perceber o quanto já haviam se adaptado à cultura da cidade mais importante do império. Com isso, Paulo não podia fazer de uma igreja mundana a sede do seu ministério para a Europa. Paulo não poderia contar com camaleões. Paulo não queria cristãos vivendo uma vida dupla em Roma. E é justamente por isso, queridos, que Paulo quer nos ensinar que se para nós sermos verdadeiramente relevantes nesse mundo, nós não devemos viver como um camaleão, mas nós precisamos de um comprometimento total com o Senhor. É por isso, se você quer viver esse comprometimento total com o Senhor, em primeiro lugar, você precisa compreender a base, o fundamento desse comprometimento total. Veja como o texto começa, queridos, o capítulo 12 começa assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço. Nas minhas aulas de hermenêutica, eu tenho que falar bem certinho, porque eu tenho agora alunos, de hermenêutica aqui na nossa igreja. Eu costumo dizer que as conjunções são uma das coisas que nós mais temos que observar, mais temos que prestar atenção na hora de interpretarmos um texto bíblico. Isso porque, queridos, as conjunções demonstram a conexão de ideias, a conexão de pensamentos do autor. Nós entendemos os argumentos dos autores bíblicos por causa das conjunções que eles estão utilizando. E se você prestar bastante atenção, é exatamente com uma conjunção que o apóstolo Paulo inicia esse texto. Ele inicia dizendo, portanto, ou seja, aquilo que Paulo vai falar a partir do capítulo 12 está completamente conectado com aquilo que ele disse até agora. E até o capítulo 11, queridos, Paulo quis deixar bem claro aos seus leitores quais eram as bases da fé, desde a consciência do pecado até a consequente libertação do pecado em Cristo.
Quando nós olhamos para esses primeiros 11 capítulos de Romanos, queridos, é exatamente isso que Paulo nos descreve: a perdição da humanidade, a sua queda, a impossibilidade de sermos salvos por obras de justiça e como somente pela fé em Cristo nós podemos ser justificados diante de Deus. No entanto, irmãos, essa justificação, a justiça de Cristo aplicada nas nossas vidas, traz uma transformação tão tremenda que, por causa daquilo que Cristo fez por nós e em nós, agora nós vivemos uma vida completamente nova. Uma vida que não é dominada pelo pecado, uma vida que não é dominada pela idolatria, mas uma vida dominada pela graça de Deus manifesta no Espírito. Acontece, queridos, que toda essa sistematização teológica da fé cristã que o apóstolo Paulo faz aqui, queridos, também nos traz uma nova postura diante da sociedade em que nós vivemos. E é exatamente por isso que quando o apóstolo Paulo vai começar a dizer como é que nós devemos praticar a fé que nós recebemos, ele começa a nos chamar para uma consagração integral, para um comprometimento total de quem nós somos. E é assim que Romanos 12, 1 e 2 se encaixa na carta aos Romanos, como um momento da transição da doutrina cristã para a prática da vida cristã. E, queridos, veja como isso é significativo para nós, irmãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não é verdade? Nós não confessamos isso, não é isso que nós afirmamos, que a Bíblia tem tudo o que nós precisamos crer e tudo o que nós devemos fazer. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, irmãos, é exatamente isso que nós encontramos. Os primeiros capítulos nos dizem como deve ser a nossa fé, no que nós devemos crer. Mas a partir do capítulo 12, Paulo começa a nos dizer como deve ser a nossa vida, como deve ser a prática cristã. E essa prática cristã, queridos, começa com um comprometimento total da nossa vida. Romanos 12 ocupa uma posição central nessa carta, irmãos, justamente porque é aqui que Paulo começa a fazer a transição da doutrina, aquilo que nós devemos crer, para a prática, aquilo que nós devemos fazer. E ele resume isso em 4 palavrinhas: as misericórdias de Deus. Durante toda a carta de Romanos, aos Romanos, queridos, o apóstolo Paulo está falando sobre a misericórdia de Deus revelada em Cristo. Misericórdia de Deus com a humanidade que estava irremediavelmente caída e que só poderia ser resgatada em Cristo. E a forma como Deus misericordiosamente providenciou o nosso resgate foi através da morte do seu Filho. Deus providenciou uma justiça radical através de Jesus. Mas isso quer dizer, queridos, que o Senhor exige de nós também um comprometimento radical com Ele. Perceba, irmãos, como a separação que nós fazemos entre doutrina e prática é ruim. Eu ouso dizer, queridos, que talvez nós, como presbiterianos, somos aqueles que têm uma grande capacidade para articular intelectualmente a doutrina da salvação. Nós lidamos com conceitos teológicos difíceis. O conceito da eleição, da justificação, da propiciação. Queridos, esses são conceitos difíceis. Nós precisamos estudar para entendê-los. E não é à toa, queridos, que nós o tempo todo estamos estudando essas coisas nas nossas aulas, nas nossas pregações. Estamos ouvindo a respeito desses conceitos. No entanto, irmãos, todo esse conhecimento doutrinário não quer dizer que nós somos aqueles que vivem um comprometimento mais radical com o Senhor.
Mas não deveria ser assim, irmãos. Nós deveríamos estar convictos de que quanto maior for a nossa compreensão do que Deus fez por nós, maior deve ser o nosso comprometimento com o Senhor. Quanto mais nós entendemos a doutrina, mais nós deveríamos nos comprometer com uma prática cristã radical. Quando nós paramos para meditar sobre aquilo que o apóstolo Paulo fala nos primeiros 11 capítulos de Romanos, queridos, nós vemos a beleza da obra de Cristo, a sua justiça aplicada em nós pela fé, o poder da transformação do evangelho operado em nós. Irmãos, nós vemos a vitória contra o pecado, a vida no Espírito. Então, ao olharmos e lermos e aprendermos sobre todas essas coisas, queridos, nós deveríamos ser atraídos como um ímã para um comprometimento cada vez mais profundo com o Senhor. Uma visão imensa de quem Jesus é deveria nos levar a um comprometimento imenso com Jesus. Acontece que nós estamos acostumados a olharmos para o texto de Romanos 12 e, devido à gentileza das palavras do apóstolo Paulo, queridos, nós acabamos olhando para esses versículos como se fosse uma mera sugestão. Olha, gente, eu peço a vocês, assim, encarecidamente, a revista atualizada da 2ª edição, a versão que a gente mais conhece, que a gente traz na memória. Rogo-vos, pois, irmãos. Parece que Paulo está implorando, assim, dando, assim, No entanto, queridos, Paulo não está pedindo um favor. As palavras de Paulo, irmãos, indicam uma obrigação, uma ordem, ou seja, é a nossa obrigação lembrar daquilo que Jesus fez em nosso favor, é a nossa obrigação conhecermos o que o apóstolo Paulo ensina a respeito da obra de Cristo. Nos 11 primeiros capítulos, nós deveríamos carregar na memória tudo aquilo que é expressão da misericórdia de Deus na doutrina da fé cristã. Nós deveríamos sempre manter em mente aquilo que em Jesus, por causa da misericórdia de Deus, nós obtemos o favor e fomos aceitos por Deus, porque em Jesus, aquele que deu a sua vida em nosso favor, nós fomos aceitos diante de Deus. E quando nós nos lembramos disso, queridos, quando o sacrifício de Jesus em nosso favor vem à mente, então é inevitável que a nossa resposta seja um comprometimento total com o Senhor. Não dá para ser um cristão camaleão, queridos, quando nós nos lembramos do que Jesus fez em nosso favor. É impossível cultivar a hipocrisia de uma vida dupla quando nós nos lembramos da base do nosso comprometimento total: as misericórdias de Deus demonstradas na obra de Cristo. Mas em segundo lugar, queridos, para não ser um cristão camaleão e viver um comprometimento total com o Senhor, nós precisamos aprender a viver a essência desse comprometimento, a essência do comprometimento total. Além de nos lembrarmos que as misericórdias de Deus são a base desse compromisso, nós precisamos viver a essência desse compromisso, porque o versículo 1 continua dizendo: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A linguagem que Paulo usa aqui para descrever como deve ser esse nosso comprometimento, queridos, não poderia ser mais apropriada, porque ele leva o nosso pensamento a uma realidade extremamente preciosa do Antigo Testamento: a realidade do sacrifício. Quando nós lemos o livro de Levítico, queridos, nós percebemos que o Senhor estabeleceu diversos tipos de sacrifícios. Os holocaustos de gratidão, as ofertas pacíficas, os sacrifícios voluntários,
os sacrifícios de oferta pelo pecado, cada um deles tinha o seu aspecto particular, cada um deles representava o coração daquele que estava sacrificando. Mas existe algo em comum a todos esses sacrifícios. Todos eles envolviam a morte de um animal. Perceba, os animais que eram sacrificados não tinham opção. Eles estavam totalmente comprometidos com o Senhor. Não tinha como um cordeiro resolver morrer só um pouquinho, não é verdade? O comprometimento era total. Ainda mais quando nós descobrimos, queridos, que o sacrifício ao qual Paulo estava se referindo era o holocausto. Um tipo de sacrifício onde a oferta era totalmente consumida. E a compreensão dessa totalidade não para por aí, irmãos. Veja como o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos nos apresentar como sacrifício. Ele diz que é o nosso corpo. Mas entenda, corpo aqui não representa apenas essa realidade física de pele, carne, ossos e, no meu caso, muita gordura. Corpo se refere a tudo o que nós somos. A nossa totalidade. Percebeu? Não existe a possibilidade de nós vivermos com o Senhor sem que haja um comprometimento total de quem nós somos. A consagração ao Senhor, queridos, é integral. Não é à toa que quem esteve na pregação de ontem, o pastor Kassab, nos lembrou do versículo de Lucas 11, 23, quem não é por mim é contra mim. O comprometimento precisa ser total, irmãos, ou então não é comprometimento. É impossível estar parcialmente comprometido com o Senhor. Acontece, queridos, que há uma diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício do comprometimento total que o apóstolo Paulo nos ordena. Enquanto no Antigo Testamento, queridos, os animais eram mortos, o sacrifício do Novo Testamento envolve vida. Paulo diz que é um sacrifício vivo. Isso não quer dizer, no entanto, queridos, que ele é menos radical que o compromisso do Antigo Testamento. Ao contrário, não é apenas a nossa morte que está comprometida, mas toda a nova vida que temos em Cristo. Perceba, irmãos, um sacrifício vivo envolve tudo o que nós somos, cada experiência da nossa vida consagrada ao Senhor. Veja que é exatamente isso que o apóstolo Paulo expressa um pouquinho mais adiante, no capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Toda a nossa vida em Cristo pertence ao Senhor. Cada opinião que você tem, cada decisão que você toma, desde as maiores até as menores, demonstram o nosso comprometimento total com Jesus. Não tem como ser dividido, percebe? Não tem como ser um camaleão. Ou a sua nova vida pertence a Jesus como sacrifício vivo, ou então você não tem uma nova vida. Isso afeta tudo em nós, queridos. Isso quer dizer que Deus tem um propósito específico para você na sua área de conhecimento, no seu trabalho. É isso que te direciona a um curso de faculdade. Ser um sacrifício vivo, queridos, implica a compreensão de que um namoro é algo muito sério e que você não vai ficar brincando com os sentimentos de outras pessoas. Ser um sacrifício vivo quer dizer que o seu casamento é para a glória de Deus e não para que você seja feliz. O seu trabalho é a forma que Deus quer te usar para servir a sociedade em que nós vivemos. Ser um sacrifício vivo afeta
todas as áreas da nossa vida. Mas você percebeu que o sacrifício não é apenas vivo, não é verdade? Ele é santo. Você lembra o que quer dizer santo? Nós sempre dizemos que santo quer dizer separado, não é isso? Separado, separados do mundo, não é isso que nós pensamos? No entanto, queridos, a ideia de ser um sacrifício santo é bem mais profundo que isso. Quando os animais do Antigo Testamento eram separados exclusivamente para o sacrifício, isso queria dizer que aquele animal não teria nenhuma outra função, a não ser estar preparado para dar a sua vida em sacrifício. Uma família que apresentaria um novilho para um sacrifício específico, iria alimentar aquele animal de forma especial, ia cuidar dele. Ele não podia ser um animal doente, maltratado, ele não podia nem ser sequer manchado, ele precisava ser perfeito. E quando o apóstolo Paulo nos chama para sermos esse sacrifício santo, irmãos, nós precisamos nos lembrar que nós devemos sim renunciar ao pecado. Deus não aceitava animais impuros como holocausto, irmãos. E é exatamente por isso que debaixo da operação santificadora do Espírito, queridos, nós lutamos contra os nossos pecados, sabendo que o nosso sacrifício precisa ser santo. Mas além de vivo, além de santo, esse sacrifício também deveria ser agradável. Isso quer dizer, queridos, que esse sacrifício deve ser feito de acordo com aquilo que Deus ordena. Um sacrifício agradável a Deus era aquele que era feito debaixo dos preceitos de Deus, debaixo das instruções que o Senhor havia dado a respeito do sacrifício. Queridos, é impossível viver um comprometimento total com o Senhor se nós não vivemos debaixo das instruções que Ele nos dá a respeito da nossa vida, a respeito de como nós devemos viver, a respeito daquilo que Ele ordena para nós. Irmãos, o chamado para esse comprometimento total é uma consagração para todos os cristãos. Não é um chamado apenas para aqueles que a gente acha que são mais espirituais. Esse é um chamado para os pastores, para os missionários. Não, é um chamado para todos os crentes. Professores e caminhoneiros, advogados e governantes, engenheiros e vereadores. É para toda a igreja. E isso porque o sacrifício, queridos, é a essência da adoração da igreja. O sacrifício não era a essência da adoração no Antigo Testamento. O sacrifício é a essência da adoração da igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo termina o versículo 1 dizendo: esse é o culto racional de vocês. Ainda que existe, queridos, alguma discussão sobre o que quer dizer essa expressão racional, o que nós podemos afirmar, queridos, é que Paulo não está dizendo que o culto que nós oferecemos é meramente intelectual. Com certeza não é isso. Afinal, isso iria ser uma contradição com o restante da palavra, com o restante do texto. Se nós somos chamados para oferecer o nosso corpo, ou seja, a totalidade da nossa vida, incluindo emoções, vontades, desejos. Se o culto é apenas intelectual, essas coisas não estariam inclusas. Com certeza, Paulo não está dizendo que o culto racional é o culto do cérebro. O que parece ser mais coerente, queridos, é entender que aquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que o único culto que faz sentido, o único culto que é aceito pelo Senhor, o único culto que é coerente, é o culto que surge como um reflexo do sacrifício. Entenda, querido, se nós somos chamados para um comprometimento total, integral com o Senhor, o culto de um cristão camaleão, ele é completamente inválido, impróprio, incoerente, sem sentido.
Deus jamais vai aceitar a adoração de um hipócrita, meu irmão. Aqueles que vivem vidas duplas são completamente incoerentes, completamente ilógicos. Para Deus não faz sentido a vida de alguém que honra o Senhor com os lábios, mas tem o coração distante dele. Esse culto hipócrita não é aceito pelo Senhor. Mas oferecermos como sacrifício integral, total ao Senhor, esse é o culto que faz sentido. O culto que é coerente, o culto que é racional, que é lógico, é uma vida de total consagração, queridos. Sem divisão do nosso coração, sem impureza, sem vida dupla, com inteireza diante de Deus. A adoração que faz sentido é resultado de um comprometimento total com o Senhor. E exatamente por isso, em terceiro lugar, submeta-se às exigências do comprometimento total. Para vencermos a hipocrisia de uma vida dupla, queridos, nós precisamos de um comprometimento integral com o Senhor. A base desse comprometimento são as misericórdias de Deus. A essência desse comprometimento total é uma vida de adoração como resultado do nosso sacrifício ao Senhor. E no versículo 2, então, o apóstolo Paulo nos apresenta as exigências desse comprometimento total. Ele diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A primeira exigência que o apóstolo Paulo nos faz nesse texto tem um mandamento negativo: não vivam conforme os padrões deste mundo. Ele está advertindo os crentes que nós não devemos assumir a forma do mundo em que nós vivemos. Viver conforme os padrões deste mundo mau é o que nós não devemos fazer. O problema, queridos, é que esses padrões completamente mundanos, tomados pelo engano, pela perversidade e imoralidade dos homens, nos cerca de todos os lados. É impossível, queridos, deixar de ouvir a linguagem obscena e ofensiva de alguns dos nossos colegas de escola ou de trabalho. É impossível deixar de ver a sensualidade imoral e a sexualidade deturpada dos colegas de trabalho ou faculdade. É impossível não ficar chocado com a arte torpe e depravada dos filmes e livros dos nossos dias. É impossível deixar de perceber o quanto o mundo em que nós vivemos é cruel, imoral e perverso, completamente influenciado por Satanás. E tudo isso, uma ofensa à santidade de Deus. No entanto, queridos, ainda que seja impossível não ouvir e ver tais coisas, o apóstolo Paulo nos diz que é absolutamente possível não assumir estes padrões para nós. William Barclay, comentando esse versículo, diz o seguinte: não sejamos como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Não assumam a forma do mundo em que nós vivemos. Não se conformem aos padrões deste mundo. Mas sejamos honestos, irmãos. Às vezes essa conformidade se torna tão comum para nós. Nós estamos tão acostumados em assumir os padrões deste mundo, queridos, que nós nem conseguimos reconhecer as áreas da nossa vida em que nós estamos vivendo esses padrões malignos. Até porque, irmãos, nós sabemos que existem coisas boas nesse mundo, não é verdade? Existem coisas boas. É por isso, irmãos, que nós devemos ser absolutamente críticos com aquilo que nós consumimos. Se o que está no comando da produção cultural e científica e social é o mundanismo, então os cristãos assumem um tom de desconfiança com tudo aquilo que é produzido pelo mundo.
É curioso, irmãos, que nós temos a tendência de desconfiarmos mais daquilo que nós ouvimos na igreja do que daquilo que nós ouvimos nos jornais, na escola ou na faculdade. Nós temos uma postura extremamente crítica com aquilo que nós vemos e ouvimos na igreja, mas nós acabamos assumindo acriticamente como verdade aquilo que falam para nós fora da igreja. Queridos, nós deveríamos ter muito mais cuidado com aquilo que nós lemos e assistimos fora da igreja, irmãos. E com isso, nós não devemos ter medo de desafiar as pressuposições dos outros. Nós não podemos ter medo de sermos diferentes, irmãos. Nós temos tanto constrangimento que nos enxerguem como se nós fôssemos extraterrestres, que nós acabamos assumindo os padrões do mundo justamente para que não pense que nós somos intolerantes, ou obscurantistas, ou ignorantes, ou bitolados. Mas quando isso acontece, queridos, nós deixamos de ter a nossa vida moldada pelo comprometimento total com o Senhor. Nós deixamos de lado as misericórdias de Deus, nós renunciamos à adoração. E então nós começamos a viver uma vida completamente hipócrita. A solução para isso, queridos, é a segunda exigência desse versículo. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A versão revista atualizada deixava uma lacuna na interpretação desse versículo, irmãos. Nós estamos acostumados a ler, não é verdade? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é verdade? E a pergunta que logo viria na nossa mente é, tá bom? Mas como é que eu posso me transformar? A Nova Almeida traduz com um pouco mais de precisão quando ela já nos diz quem é o agente dessa transformação. Deixem que Deus transforme vocês. Ou seja, é na submissão ao Senhor que nós somos transformados, queridos. É a partir do momento em que nós nos sujeitamos ao Senhor que nós provamos de verdadeira transformação. E perceba, essa é uma transformação que acontece de dentro para fora, queridos. Acontece pela renovação da mente. Ela não começa no exterior, ela começa na operação do Espírito em nós, transformando os nossos desejos, transformando os nossos sonhos, transformando a forma como nós pensamos e enxergamos a realidade, transformando a forma como nós pensamos os nossos relacionamentos com outras pessoas, com o trabalho, com o dinheiro, com o sucesso. O tempo todo o Espírito está operando essa transformação no nosso interior, pela renovação da nossa mente. Mas entenda, é uma transformação que começa no interior, na renovação da mente. Mas essa transformação também se manifesta no exterior. É a partir dessa renovação, dessa transformação que Deus opera em nós, queridos, que nós começamos a dizer um sonoro não aos padrões deste mundo. É porque Deus está operando em nós que nós começamos a rejeitar a futilidade desse mundo mau, negando os esquemas malignos de Satanás. Só assim, queridos, nós podemos viver um comprometimento total. Só assim nós abandonamos a hipocrisia de uma vida dupla. Concluindo, queridos, o apóstolo Paulo finaliza esse texto. E ele finaliza nos trazendo um grande benefício desse comprometimento total. Porque o final do versículo 2 nos diz: tudo isso é para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como pastor, queridos, eu já recebi muitos irmãos que diziam querer conhecer a vontade do Senhor. Você já teve essa crise? Pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida.
Pastor, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu pergunto para Ele, eu leio a palavra, mas eu não consigo compreender o que Ele quer para a minha vida. Queridos, o desejo de conhecer a vontade de Deus para nós, irmãos, é um dos desejos mais nobres que um crente pode ter. Afinal, queridos, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, não é verdade? Quem é que não quer viver a vontade de Deus para a sua vida? No entanto, queridos, o apóstolo Paulo nos dá um manual, não apenas para nós compreendermos a vontade do Senhor. Preste atenção aqui, mas para experimentarmos a vontade de Deus. Para que nós possamos experimentar a vontade do Senhor, queridos, nós precisamos viver uma vida de um comprometimento total com o Senhor. Compreender a vontade de Deus é muito bom, mas é ainda melhor experimentar, viver a vontade de Deus. Somente uma vida completamente comprometida com o Senhor tem o poder de viver a vontade de Deus. Aqueles que vivem uma vida dupla, que são como camaleões, assumindo a cor desse mundo, que assumem os padrões deste mundo, jamais conseguirão experimentar a vontade do Senhor. Nada além do comprometimento total das nossas vidas com Deus faz sentido, irmãos. Ele é quem mantém o universo pela palavra do seu poder. E é só em um comprometimento total com o Senhor que nós vivemos em adoração ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, queridos, e que nós possamos de fato viver esse comprometimento total com o Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, que nós somos completamente tomados pela tentação de nos adaptarmos demais, de nos acomodarmos demais, de assumirmos os padrões deste mundo, de assumirmos a cor deste mundo. No entanto, o Senhor tem nos dado graça. O nosso olhar a respeito das tuas misericórdias, Deus, transforma toda a nossa vida. E é por isso, Pai, que nós queremos viver um comprometimento total com o Senhor. Por favor, ó Deus, que o Senhor trate o nosso coração. Que a cada momento, Deus, nós possamos olhar para a imensidão das tuas misericórdias. E ao sermos impactados pelo Senhor, sermos transformados, sermos cada vez mais capturados, atraídos para o Senhor. Age, Deus, com graça nas nossas vidas. Opera em nós, para que o nosso coração se alegre no Senhor. Nos ajuda, Deus, a vivermos esse comprometimento total. É o que nós te pedimos. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé para recebermos a bênção do Senhor. Que o Senhor, na sua bondade, fortaleça a sua vida. Que o Senhor derrame de graça sobre você, para que você possa experimentar a sua vontade. Que pelo Espírito a sua mente seja renovada e que a cada momento você possa experimentar dessa transformação para viver um comprometimento total com o Senhor. E que assim, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor incomparável de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, com a sua casa, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.